Max Verstappen no ano passado foi o piloto mais popular de 2021, justamente por conta do grande número de fãs que ele carregava para onde ele fosse. Entretanto, nesse ano de 2022, apesar de estar com um carro que aparentemente é muito veloz, poucos sabem, mas justamente esse carro, o RB18, pode ter problemas seríssimos e que podem atrapalhar e muito a Red Bull nesse ano de 2022. Fica sabendo tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e os carros completamente novos de todas as equipes da Fórmula 1 foram apresentados na pré-temporada lá no circuito de Catalunha, em Barcelona. Realmente uma apresentação praticamente perfeita. Apesar de nós não termos tido a oportunidade de ver tantos carros assim na pista, pelo menos não em vídeo, nós pudemos ver sim alguns takes pequenos e algumas fotos que foram muito legais de serem vistas. Entretanto, apesar disso tudo, muitas equipes tiveram alguns problemas no decorrer desses 3 dias de testes. E aparentemente, a própria Red Bull, a equipe austríaca, também teve alguns problemas seríssimos e que podem sim fazer com que a equipe sofra e muito no decorrer desse ano de 2022, perdendo até 4 décimos por volta nesse ano especificamente. Enfim, se você quiser saber tudo sobre isso, você precisa assistir esse vídeo até o final, mas antes é importante que você também deixe o like nesse vídeo. Deixe o seu joinha porque é de graça e ajuda muito esse canal a crescer, além de me incentivar a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o like e se inscreve aqui embaixo no botão vermelho também, porque também é de graça. Segundo o consultor da Red Bull, a equipe tem sim alguns problemas, principalmente ligados ao peso do seu carro. O RB18 é mais pesado do que o peso mínimo que a Fórmula 1 pede. Isso não significa que o carro será desclassificado, por exemplo, em uma corrida, mas significa que ele está mais pesado do que a Fórmula 1 gostaria que os carros estivessem. E acaba que quanto mais pesado um carro de corridas, mais lento ele é, já que na verdade ele carrega mais inércia e, consequentemente, na hora de fazer as curvas, é mais difícil de conseguir segurar o carro nessa situação. O peso para um carro de corridas é uma questão extremamente importante. O único problema que temos é o peso, mas todas as equipes têm isso. Graças a Deus o peso mínimo já foi levantado, mas ainda há muito trabalho a fazer antes da primeira corrida. Para quem não entendeu nada que Helmut Marko disse, na verdade o peso atual da Fórmula 1 é de 795 kg, 43 quilos a mais do que do regulamento anterior da categoria. Isso por diversos motivos. Um deles é que a roda está um pouco maior, 18 polegadas. Outro é que, como a roda está maior, o disco de freio também está um pouco maior, o que faz com que o carro pese mais. Também tem questões de chassis, questões de segurança e que fazem com que o carro desse ano realmente seja mais pesado do que dos anos anteriores da Fórmula 1. E segundo o próprio Helmut Marko, a maioria das equipes tem sofrido com essa questão do peso e alguma delas chega a ser 2 dígitos mais pesado do que o peso mínimo da categoria, ou seja, mais de 10 quilos a mais do que o mínimo que a Fórmula 1 premeditou. A grande questão e a grande arte do automobilismo é justamente conseguir fazer com que os carros fiquem cada vez mais próximos desse mínimo que as categorias colocam ali no regulamento. Quanto mais próximo do mínimo, mais significa que o carro está tão leve quanto o suficiente para fazer voltas rápidas. Quanto mais pesado o carro em qualquer situação, isso significa que ele estará mais lento por conta da inércia. Quanto mais pesado o carro, mais difícil é, por exemplo, de frear para uma curva, o que obrigaria os pilotos a ter que frear um pouco antes. Mais difícil ainda também na hora de fazer as curvas, já que a tendência é que o carro saia pela tangente por conta da inércia.
Ou seja, quanto mais pesado, mais difícil pilotar um carro e mais difícil fazer com que ele seja veloz na pista. Na verdade, para quem não sabe exatamente em números, no kartismo, 10 quilos a mais no peso corresponde a aproximadamente 4 décimos a mais no seu tempo de volta. E talvez na Fórmula 1 seja até mais do que isso, já que o tempo que um piloto demora para fazer uma volta é bem maior do que o tempo que um piloto demoraria no kart. Ou seja, é provável que 10 quilos na Fórmula 1 seja pior do que no kartismo. Ou seja, os pilotos podem ganhar mais de 4 décimos por volta por conta desse problema. Mas é claro que a Red Bull já está lutando e muito para solucionar essa questão do RB18. Mas segundo Helmut Marko, apesar do peso já ter sido aumentado do ano passado para cá, algumas equipes já estão analisando a possibilidade de fazer solicitações para que aconteça um novo aumento do peso na Fórmula 1. Mas isso poderia afetar outras diversas equipes da categoria que já tenham conseguido atingir o peso mínimo da categoria, fazendo um carro bem mais leve do que da Red Bull, por exemplo. Vamos ver se não há outro aumento. Todas, exceto uma, as equipes estão lutando com o problema do peso. E segundo a revista Automotor, que é uma revista lá da Alemanha, Automotor 1 de esporte, se eu não me engano, a única equipe que tem tido facilidade com a questão do peso ali dentro do regulamento é justamente a equipe Alfa Romeo na Fórmula 1. Aparentemente, a McLaren também tem tido sim certa facilidade em conseguir fazer peças mais leves para o seu carro e conseguiu se aproximar desse peso mínimo ali do regulamento, mas só as duas têm tido certa facilidade. E segundo o regulamento da Fórmula 1, para que possa haver a mudança de alguma regra, é necessário que 80% das equipes concordem com essa mudança. Nesse caso, se todas as 8 equipes que não conseguiram chegar nesse peso concordarem com a mudança, significaria que McLaren e Alfa Romeo teriam feito um trabalho completamente em vão para fazer seu carro ficar mais leve. Só a Alfa Romeo não deve ter problemas. Dizem que o McLaren MCL 36 colocou apenas algumas alças e peças demais. Aparentemente, a vontade dos chefes de equipe é que esse peso mínimo seja aumentado entre 5 e 10 quilos a mais do que o atual. E isso já faria com que as outras equipes do grid se enquadrassem no peso mínimo da categoria, mas com toda certeza iria ferrar e muito a vida da Alfa Romeo e da McLaren, que conseguiram se enquadrar nessa regra mesmo sem o aumento premeditado desse peso. Assim, acaba que McLaren e Alfa Romeo teriam que criar outros artifícios para se manterem dentro do peso ideal, mas sem prejudicar muito seus carros, o que poderia sim ser um problema muito grande para as duas equipes. Outro problema muito grande com relação a esse possível aumento do peso no regulamento é também o próprio teto orçamentário, já que as equipes têm que desenvolver o seu carro o máximo possível e teriam que pesquisar soluções talvez mirabolantes para conseguirem se enquadrar nesse peso mínimo. Ou seja, todas as outras 8 equipes poderiam ter dificuldade na hora de se enquadrar nesse peso. Claro, com exceção da Alfa Romeo e a McLaren. Ou seja, nesse caso, é uma faca de 2 gumes, onde alguém vai sair perdendo. Mas aparentemente, quem mais perderia seria Alfa Romeo e McLaren com a possível mudança de regulamento, já que elas apenas seguiram exatamente o que estava escrito pela FIA. Mas ao mesmo tempo, dá para entender muito bem a preocupação da Red Bull e preocupação de outras equipes com relação a isso tudo, já que, como eu já disse, 10 kg podem gerar uma perda de até 4 décimos no tempo de volta. E nós sabemos que 4 décimos na Fórmula 1 é uma eternidade na categoria. 5 quilos seria aproximadamente ali 2 décimos, o que seria um prejuízo muito grande para qualquer equipe que estivesse acima do peso e poderia até mesmo dar a oportunidade de Alfa Romeo e também McLaren de estarem à frente do grid da Fórmula 1. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Você acredita mesmo que a Red Bull ainda não conseguiu encontrar uma solução para esse problema? Você acredita que ela realmente vai chegar com peso a mais? E o que você acha disso tudo? Você acha que o regulamento deveria ser alterado? Um regulamento que já foi escrito há algum tempo na Fórmula 1?
Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, eu não acho correto de forma alguma mudar o regulamento nessa altura do campeonato. Os carros já estão completamente prontos. Isso significaria um prejuízo muito grande para as equipes que seguiram à risca o regulamento que foi escrito pela FIA. Seria uma injustiça gigantesca e iria acabar dando vantagem às equipes que não seguiram esse regulamento, independente se é Red Bull, Mercedes, Williams ou qualquer outra equipe. O importante é seguir o que o regulamento diz, e a partir do momento em que equipes acabam mudando essa questão, eles abrem precedentes importantíssimos no esporte e que podem acabar, de certa forma, com a esportividade da Fórmula 1. E eu acredito do fundo do meu coração que a Red Bull deve sim encontrar algum tipo de solução para essa questão. É uma equipe muito inteligente que tem certo planejamento para isso tudo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Falta apenas encontrar essa solução e aplicá-la logo no GP do Bahrein. Eu acho que é basicamente isso que deve acontecer, mas com toda certeza seria muito mais fácil se o regulamento aumentasse um pouquinho o peso e de quebra ela acabasse excluindo uma das principais concorrentes dela nesse ano, pelo menos segundo o próprio Lewis Hamilton e George Russell. A McLaren aparentemente vem para ficar e talvez disputar por vitórias. Se ela tiver alguns probleminhas com o regulamento, principalmente com uma mudança de última hora, isso seria ótimo, né, para a Red Bull e para qualquer outra equipe do circo da Fórmula 1. Mas enfim, a sua opinião pode ser completamente diferente da minha, inclusive se for, não esqueça de comentá-la aqui embaixo porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, curtiu a análise, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações no botãozinho vermelho. Só dessa forma você não vai perder vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!